Bom, diferente da HDA, a hemorragia digestiva baixa, entre aspas, é um pouco mais benigna mesmo, tá? A grande diferenciação entre alto e baixo vai ser a posição do sangramento. Basicamente, qualquer coisa abaixo do ângulo de Treitz vai ser definido como baixo, acima do ângulo de Treitz, hemorragia digestiva alta. A mortalidade pode chegar a 20% na dependência de fatores associados. É interessante entender que a hemorragia digestiva baixa em si não é tão importante, mas é principalmente as comorbidades que fazem esse paciente ter mais ou menos tolerância ao sangramento em si. Diferente da hemorragia digestiva alta. Claro que também existe esse peso, né? Uma HDA com choque no paciente idoso versus um novo é completamente diferente. Mas a intensidade do sangramento e a chance daquele sangramento matar o indivíduo, mesmo indivíduo previamente rígido, é maior proporcionalmente a uma hemorragia digestiva baixa no indivíduo previamente rígido, tá? Então, realmente, a HDA dá um pouco mais de... traz mais risco para o paciente. A despeito disso, lógico, o HDB ninguém quer ter por vários motivos, mas principalmente porque tem mesmo uma mortalidade associada, principalmente nos pacientes acima de 60 anos, quem tem doença sistêmica com disfunção orgânica, aquele que precisou também de politransfusão em virtude do sangramento, aquele que vai para a cirurgia, ou aquele que sangra em hemorragia digestiva baixa na vigência de um estresse sistêmico. Pós-operatório, infecção, politrauma. Esses caras têm uma mortalidade maior. É menos frequente que a HDA, né? Então, em termos de perfil de pacientes, eles vão ser menos frequentes para nós. Em compensação, uma população mais idosa do que é a paciente, geralmente paciente com HDA. São 22 casos para cada 100 mil habitantes em média, e geralmente é um sangramento autolimitado, onde o indivíduo sangra, às vezes vem para o PA muito bem, obrigado, tá? Referindo que sangrou, a gente toma geral, olha melhor, até interna para fazer investigação e tudo mais, mas assim, é um cara que não vem para UTI, tá? E o cara muitas vezes vai para consulta eletiva, porque parou de sangrar hoje, ele agenda a consulta com o cirurgião e aí faz a investigação ambulatorial. Isso é o que mais chama a atenção da HDB, né? A maior parte dos casos, o diagnóstico é feito principalmente pela questão de anemia crônica, que a gente ia atrás ativamente de um sangramento não referido. Essa é a forma mais frequente de você diagnosticar HDB, mas ela se apresenta espontaneamente também em várias situações. É importante para falar de hemorragia digestiva baixa esse conceito de enterorragia, que é diferente de hematoquesia, tá? É importante retomar esse conceito, eu acho que todo mundo lá na época lá da propedêutica, da semiologia, decorou a diferença entre uma e outra, mas qual que é o grande diferencial em diferenciar essas duas características clínicas do ponto de vista de abordagem da HDB? É que algumas não. Uma porção considerável das HDBs não são Bs, são As, são altas, mas se apresentam como baixas. E às vezes a gente esquece isso. Por quê? Porque quem tem HDA tem melena, ponto. Quem tem HDB tem heterorragia, ponto. Tem hematoquesia, ponto. Então, só que HDA pode dar enterorragia. E a gente está entendendo aquilo como sendo uma HDB. E a gente perde tempo em não fazer o diagnóstico da HDA. Por isso que muitas vezes, assim, pode parecer um pouco incoerente. Pô, é uma HDB, mas o cirurgião fala, pede uma endoscopia para mim antes. Por quê? Parte dos sangramentos, principalmente quando bem caracterizados como enterorragia, tá? Não são baixos, são altos. Claro que pode ser baixo, mas existe uma porção maior de etiologia alta e você vai ficar procurando embaixo e o sangramento alto vai ficar lá rolando e você achando que é baixo e perdendo tempo de diagnóstico, tá? Então, por exemplo, patologias orificiais também dão enterorragia, né? O cara vai, mas a grande diferença qual vai ser? Geralmente ele só sangra quando? Quando ele evacua. Não é que ele evacua sangue. É sangue, sangue vivo com fezes. Diferente do doente que evacua sangue com fezes ou tem perdas sanguíneas sem fezes. Tá? Então, essa diferenciação clínica entre enterorragia e hematoquesia ela é importante na estratégia de investigação da HDB, porque algumas não são Bs, são altas. Mais um casinho. Paciente com insuficiência coronariana prévia, usando a aspirina, usou uns cetoprofenos por osteoartrose, tá? E aí evoluiu com sangramento digestivo, a priori baixo, pelas comorbidades, foi admitido na UTI para vigilância dessa hemorragia. Ele evoluiu com instabilidade clínica, hemodinâmica e hematoquesia de grande volume.
E aí, o que você faz com esse cara? De onde é que ele está sangrando? Provavelmente o sangramento dele, tá, do ponto de vista de probabilidade, a gente está lidando com situações clínicas onde boa parte dos sangramentos são desencadeados por estas causas aqui, ó, tá? Então, é doença diverticular, angiodisplasia, doença inflamatória, doenças anorretais e neo de cólon. As outras são menos frequentes, mas têm que ser lembradas. A despeito disso, se eu for pensar nesse paciente mais idoso, ele vai ter algumas características que lembram um pouco mais dessa probabilidade. Neo de cólon, angiodisplasia ou doença diverticular, como as etiologias mais frequentes. Só que não são as únicas, né? A gente tem, por exemplo, colite por radioterapia, sangramento digestivo por trauma, por ruptura de tubo digestivo, raro, mas tem. Endometriose, pode, olha que interessante, né? Mimetizar a enterorragia, biópsia de próstata por lesão do próprio reto, fístula ortoentérica bastante infrequente, porém, nas cirurgias de aorta abdominal abertas, isso acontece com um pouco mais de frequência, e polipose colônica também, principalmente depois de procedimento de polipectomia, que quando cai o clipe, ou o clipe metálico, ou elástico, o paciente pode ter um sangramento, geralmente nos primeiros 2 dias, mas pode acontecer tardiamente até 7, 10 dias depois, quando cai a crosta do coto vascular que se formou. Quando ele cicatriza, às vezes ela cai precocemente e o paciente tem um sangramento residual. De qualquer forma, se a gente for olhar, ó, a etiologia mais frequente das situações, se a gente somar todas, a gente está dentro das situações, essas 6 primeiras aqui, que envolvem doença diverticular, doenças orificiais, colite isquêmica, doença inflamatória intestinal, pós-polipectomia e neo de cólon. Tá? Com isso, a gente bate as principais etiologias, lembrando de outras. Doença diverticular, então, é uma doença de idoso, né? Basicamente uma condição adquirida comum nas sociedades ocidentais, mais de 50 anos, metade dos pacientes vão ter algum grau de polipose colônica, de divertículo colônico, principalmente em região de cólon descendente e sigmoide, a maior topografia, até ângulo esplênico, tá? E o sangramento acontece por um sangramento submucoso, por um sofrimento da vasa reta local, que rompe na área do colo do divertículo. Então, as figurinhas aí, basicamente, que a gente vai ter é esse vasinho aqui rompendo. Quando você tem, por exemplo, uma obstrução mecânica por um fecalito, ou você tem um acúmulo maior de resíduo fecal com uma inflamação, uma diverticulite dessa região, que pode justificar o sangramento local. Não necessariamente o quadro típico de diverticulite, mas pode haver uma diverticulite subclínica, vamos chamar assim, que favorece o sangramento, tá? Aqui fica nítido o que mais a gente encontra na colonoscopia, que é efetivamente você vê o ósteo, né, do divertículo com um grande coágulo no seu interior ou protuído para a luz do tubo digestivo, né? Então fica nítida a origem daquele sangramento. Cerca de 20% dos pacientes ao longo da vida vão apresentar sangramento. Então, sangramento digestivo baixo não obrigatoriamente é uma catástrofe, demanda investigação, mas do ponto de vista estatístico, maior probabilidade é uma doença diverticular. E esse é o sangramento intermitente mais frequente, né? 80% dos sangramentos são de controle espontâneo, né? E metade desse sangramento geralmente estão em cólon esquerdo, principalmente perto da flexura esplênica. Então, sangramentos de reto, de sigmoide, perdão, os pólipos, os divertículos de reto e sigmoide geralmente não sangram. Geralmente o sangramento mais frequente é nessa topografia aí do cólon descendente e da flexura esplênica. E aqui é importante a gente prestar atenção naquele conceito que a gente traz de novo, a diferença entre hematoquesia e enterorragia, tá? Tanto faz a apresentação clínica, a gente vai entender isso com hemorragia digestiva baixa, associada ou não aos sinais e sintomas de choque, o que é um pouco menos frequente proporcionalmente ao número de hemorragias digestivas altas que entram em choque, tá? Basicamente, a gente viu aí a questão da gravidade, da potência desses sangramentos. Os sinais de hipovolemia mais ou menos típicos, né? não muito difíceis de identificação, que envolvem ataque cardíaco, hipotensão ortostática, né? E hipotensão arterial objetivamente, né? Mas isso só vai acontecer de forma mais tardia, quando o paciente já está no limite da sua compensação clínica, lembrando de serem pacientes mais idosos, um pouco mais, uma reserva funcional menor. Bom, se o nosso amigo, então, evoluiu com estabilidade hemodinâmica, que é uma hematoquesia de grande volume na UTI, e ele estava com... ele usava aspirina, fez uso de cetoprofeno por causa de osteoartrose, teve insuficiência coronariana prévia, mas só usando AS, né?
E agora? Ele está hipotenso, eu estou ressuscitando esse indivíduo, e qual que é o exame diagnóstico, não estou falando de hemoglobina, de eletrocardiograma, inicial para esse paciente? Ele já internou admitido na UTI para supervisão clínica, imaginando uma potencial evolução de maior estabilidade, e ela aconteceu, né? Qual que é o exame que eu peço para esse doente, então? Colono ou endoscopia? Eu já dei a dica lá atrás. Hematoquesia de grande volume. E esse mesmo paciente, eu tiro a aspirina dele? Então, vamos lá. Quando a gente vai tratar esse paciente, a gente tem alguns focos, né? O primeiro dele é ressuscitação hemodinâmica. O sangramento, ele vem a reboque, assim como é na HDA, tá? Então, de novo, 2 acessos venosos calibrosos, o ABC garantido, reposição volêmica conforme necessário. A gente é um pouquinho mais tolerante com hemoglobina aqui, também mostrando a questão do tratamento mais restritivo, com hemoglobina entre 7 e 9. A PA sistólica aqui eu posso ser um pouco mais generoso do que eu sou com HDA, tá? E manter uma PA um pouco mais elevada. O INR também, aqui eu sou menos tolerante, tá? Do que na HDA com o estudo de coagulação, porque aqui muitas vezes só o controle clínico para o sangramento, eu não preciso mexer no doente, tá? Diferente do que era um sangramento péptico. Lógico, de novo, plaquetopenia a gente mexe. Sonda nasogástrica, qual a obrigatoriedade de sonda nasogástrica? Nenhuma. Principalmente se você não acha que é sangramento digestivo alto, tá? Porque o cara está fazendo hematoquesia propriamente dita, tá? Agora, se você tiver o risco de uma possibilidade, a sonda alta, ela vai ver se tem sangramento alto, ajuda. Se você não tem recurso, ajuda. Qual o problema? Ela tem falso negativo, tá? Então, uma lavagem gástrica limpa não exclui a possibilidade de uma hemorragia digestiva alta. Então, ela não serve como substituta à endoscopia, se você está suspeitando ou quer excluir esta possibilidade. Não tem endoscopia, só vou conseguir daqui a 3 dias. Tá bom, passa a sonda e lava. Quer dar uma olhada? Beleza. Veio sangue? Opa, você deu sorte, entre aspas, menos de 20% dos casos são de etiologia alta, e você pegou uma hemorragia digestiva alta que provavelmente está se manifestando com hemorragia digestiva baixa, tá? De novo, quando você tem alterações da disfunção de perfusão, alguma disfunção orgânica, pensar em monitorização hemodinâmica um pouco mais avançada, a sonda vesical. E vamos atrás do quê? Que na HDB é tão importante quanto na HDA. A HDA é bem mais fácil, a HDB é menos, né? A gente está falando de 1,5 m de investigação por uma endoscopia digestiva alta, e nós estamos falando de praticamente 4 metros de investigação num tubo digestivo de cólon, né? 3 a 4 metros. Manifestações clínicas para isso, né? A ideia, de novo, é a gente entender a limitação e a gravidade do quadro, porque isso define a estratégia propedêutica diagnóstica. Se o cara está morrendo, a minha estratégia vai ser uma. Se o cara sangrou e eu estou começando a procurar, a minha estratégia vai ser outra. Vamos entender isso um pouco melhor, tá? Primeiro, HDB com sangramento maciço. E o que a gente faz? É a passagem de grande volume de sangue vermelho ou marrom pelo ânus, com instabilidade hemodinâmica, queda inicial de hemoglobina de 6 pontos ou mais, ou seja, o cara devia ter 13, 14, nunca sangrou na vida, e ele chega para você com 7. Né? É um sangramento muito significativo. Se o cara precisou de mais 2 concentrados de unidade em 24 horas, ou sangramentos persistentes por mais de 3 dias, ou ressangramento significante em uma semana, caracteriza a hemorragia digestiva maciça, tá? Aqui tem um quadro geral que ajuda a gente a tentar pensar na etiologia, que envolve a doença diverticular, com histórias de doença diverticular prévia ou diverticulites, tá? Divertículo de Meckel é um divertículo intestinal, mas que ele é congênito, que vem desde a infância, frequentemente ele ressangra. A neoplasia colônica, o paciente que tem alteração de ritmo intestinal, que vai perdendo peso, faz sangramento oculto ou subagudo, tem história familiar de neo, angioplastia intestinal em angiodisplasia em qualquer paciente acima de 60 anos, colite isquêmica, principalmente os vasculopatas, tá? E o que chama atenção no abdômen agudo vascular, que pode se manifestar inicialmente só como enterorragia ou hematoquesia, é bastante sangramento, entre aspas, né? Ou muita dor, mas com o abdômen no exame físico muito inocente. Então, o cara que não vai ter DB é um cara que não vai se defender, mas que continua tendo dor recorrente e intensa naquele abdômen, tá?
Doença inflamatória intestinal, vamos ver se não tem antecedentes familiares ou doenças, sinais inflamatórios sistêmicos junto com acometimento, do tipo artrite, artralgia, febre, úlcera oral e por aí vai. A fissura anal é o paciente com dor, tá? Vai ser uma coisa importante. E a doença hemorroidária é aquele doente que evacua normalmente e percebe o sangue no vaso sanitário, geralmente naquela característica de distribuição de spot, né? De gotinhas sujando o vaso. São coisas que sugerem etiologia. No caso da hemorragia digestiva, o que a gente faz na avaliação de uma HDB? Ver a intensidade do sangramento, o principal indicador disso, lógico, é o relato do doente, mas principalmente a repercussão na anemia. Ver se não tem distúrbio de coagulação associado, nosso amigo tomava S, a gente não tem como mexer nisso agora, tá? E, lógico, o exame proctológico, onde você pode ver só na palpação ou na anoscopia a presença de brotos hemorroidários, hemorroidas internas com sinais de sangramento recente. Provavelmente foi dali que sangrou, tá? Então, muitas vezes, o seu exame físico já te deixa muito mais tranquilo da etiologia daquele sangramento. E excluir estas causas é importante. A gente fica pensando em neo de cólon, e aí não examina, e o cara tem um broto hemorroidário lá que está sangrando, tá? E a enfermagem vai te dá o diagnóstico na hora da troca. Bom, o fato é que a maior parte desses doentes vai parar no padrão ouro do exame, que é a colono. Não só pela questão de identificar a causalidade, mas localizar o ponto de sangramento. E por que é importante localizar o ponto de sangramento? Primeiro, se a coluna não for terapêutica, na vigência do sangramento digestivo maciço baixo, é importante para o cirurgião saber onde ele mexe, porque senão você vai estar dando 8 metros de intestino para o coitado do cirurgião procurar onde está tendo sangramento, tá? Então, assim, a localização cirúrgica é extremamente importante, porque a estratégia cirúrgica, a questão técnica e o tempo cirúrgico é totalmente diferente se o cara vai procurar um tubo digestivo inteiro ou se ele vai procurar numa região de cólon esquerdo, onde a colonoscopia viu que tinha um divertículo suspeito, o cara chocou, está morrendo agora de choque hemorrágico, teve que ir para a mesa, tá? Então, é super importante também como localização, mesmo que não seja uma colonoscopia terapêutica. Outra coisa importante que envolve a colonoscopia, que também dá um pouco de desgaste com os colegas que fazem o exame, é a questão do momento de fazer o exame. Vamos entender e colocar os pontos na balança. Localizar topograficamente e entender a causa é super importante, mas não adianta nada você pedir isso para o teu amigo que vai fazer o exame se ele não tiver a mínima condição de enxergar o que está acontecendo. Então, a colonoscopia sem preparo algum de cólon não se justifica. Não dá para ver. O cara vai ver sangue para todo lado, ele não vai conseguir limpar o cólon de forma decente, ele não vai poder afirmar categoricamente que não tem nada, tá? Então, o preparo de cólon é importante. E, de novo, esse entra no momento mais ou menos como da endoscopia, se dá para esperar para fazer a colonoscopia com preparo de cólon bom, ou tem que fazer ela agora. Vamos entender um pouco mais isso, tá? Mas esse valor tem que entrar no meio do julgamento, que é o quê? Não adianta nada o cara entrar com colono, num cólon absolutamente sujo, cheio de fezes e sangue, que ele não vai enxergar nada, tá? Então vai ficar 4 horas fazendo exame só para limpar. E o seu doente, muitas vezes, não vai tolerar esse tempo, tá? Então, a ideia qual é? É que em menos de 24 horas a gente consiga fazer esta colônia e nesse intervalo de tempo a gente promova o melhor preparo possível. Para isso, o paciente tem que estar com uma dinâmica estável para poder tolerar o preparo. E é um preparo tido como rápido, não ultra rápido, tá? Esse preparo rápido que a gente fala, qual é? É quando você vai fazer para o paciente polietileno glicol ou PEG, tá? 4 a 6 litros. Aqui no Brasil a gente usa pouco, a gente usa muito mais manitol para fazer isso, tá? Mas o Moving Lax é o PEG, tá bom? Que a gente usa com frequência para os pacientes como método catártico ambulatorial. Fica a dúvida da sonda nasogástrica, tá? Naquele sentido de você passar uma sonda, lavar e ver se vem sangue ou não. É uma tentativa de evitar uma endoscopia. Mas se vier negativo, não exclui. Se vier positivo, ok, temos um sangramento digestivo alto, tá bom? Para o preparo de cólon, a sonda também é interessante. Por quê? Tomar 6 litros, né, de um emoliente fecal vai ser meio complicado, para o paciente estar nauseado, com dor, mais idoso, déficit de deglutição. Então, às vezes, você não consegue. E aí, para fazer o preparo, talvez, às vezes, seja interessante uma sonda nasogástrica para o preparo. Além disso, ela pode te dar uma informação adicional, que se vier uma lavagem limpa, você não exclui sangramento digestivo alto, mas se ele já estiver sujo no tempo zero, opa, talvez não seja uma HDB, talvez eu segure a colono e faça antes uma endoscopia, porque eu tenho um sangramento digestivo presente, alto, tá?
Geralmente, as hemorragias digestivas baixas não são significativas. Existem as que são, só que, quando for significativo o sangramento, a ponto de instabilizar o doente, aí você tem que lembrar com mais frequência de que, na verdade, o doente está tendo enterorragia, e a enterorragia pode ser um sangramento digestivo alto. E aí a endoscopia tem lugar. Então, muitas vezes, você vai estabilizar o doente e o colega vai pedir antes uma endoscopia para descartar o sangramento e, na sequência, ele vai colocar a questão do preparo da colonoscopia, para efetivamente não perder a sequência desses 20% e você insistir só numa colono, que pode não dar nada, e você vai precisar ir para a endoscopia posteriormente. Demorou para reconhecer esse sangramento. Tá bom? Colonoscopia. Colonoscopia, quando ela tem que ser feita, ela vai ter a opção também bem interessante de ser hemostática, né? Onde você tem um alto risco de sangramento, no sentido de você ter o sangramento ativo, vaso visível ou coágulo aderido. Você vê que é bem parecido com o que é com endoscopia digestiva alta, onde a gente consegue tratar a lesão, um divertículo com sangramento da base ou uma lesão ulcerada que possa ser clipada ou ter terapêutica hemostática, vai favorecer o controle desse sangramento. De novo, a gente tem a combinação entre medicações para serem injetadas, tem também a forma de você utilizar a termoterapia local, você fazer fotocoagulação, ou utilizar o clipe. E mais uma vez, como é na endoscopia, a gente tem a questão do que você tem disponível tecnicamente, qual é o preparo que o colega tem e a condição local que você tem de estrutura para tratar isso, tá? Quando que eu posso repetir uma colonoscopia? Se eu tiver ressangramento. Por quê? Porque, de novo, da mesma forma como a minha primeira abordagem, como vocês estão vendo aí, tipo Robin Hood, né? Que você bota 4, 5 setas no mesmo ponto, vamos chamar assim, aquele colega vai precisar colocar 3, 4 clipes ou reinjetar a medicação, muitas vezes pode haver ressangramento, ou na perda do clipe, que vai cair lá pelo seu 5º, 7º dia, ou por uma lesão que você esclerosou e voltou a sangrar. Você vai lá e tenta novamente controlar com a coluna, tá? Isso sem grandes problemas. Lembrar sempre que se você for, enquanto, mais uma vez, se você pediu a colonoscopia, esse indivíduo deve estar com uma coagulação com 50 mil plaquetas ou mais, com um R adequado, com uma coagulação de novo aqui, olha, a gente não quer reverter toda a anticoagulação, mas controlá-la se tiver intoxicação, por exemplo, marínica, tá? E se tiver acima de 2,5, antes de entrar com o colonoscópio, é importante reverter, tá? Mas, de novo, a gente não retarda a colonoscopia esperando o coágulo normalizar. Eu vou, na verdade, tratar o distúrbio de coagulação enquanto o colega está vindo com o colonoscópio, mas isso só depois do preparo de colo adequado. Lembrar de novo da transfusão maciça nesse sentido, do paciente fazer mais ou menos o que é recomendado, é a mesma sequência que a gente tem para trauma, tá? Uma unidade para um concentrado de hemácias para um plasma, para uma plaqueta. E se você tiver um indivíduo com anticoagulação, né, a gente vai precisar de alguém para ajudar, no sentido de definir, por exemplo, a gente tem uma FA com alto risco de fenômenos embólicos, é um doente que tem indicação de anticoagulação por um TEP, e ele fez uma hemorragia digestiva baixa. E agora? Né? É interessante chamar mais colegas, geralmente o pessoal do hemato vai te ajudar a definir essa estratégia entre que balanço conseguir entre o risco de sangramento do tubo digestivo versus a proteção de uma anticoagulação. Na colono, e vamos entender por que o colega precisa efetivamente de uma condição de cólon adequada para fazer o exame. Muitas vezes você fala, o cara não quer fazer o exame porque o cólon não está preparado. Por quê, gente? E eles batem muito nisso, por quê? Porque a qualidade do laudo, entre aspas, ou seja, a qualidade do relatório que ele vai poder elaborar frente ao que ele efetivamente está enxergando no cólon, ela depende do bom preparo. Isso é super importante porque não é porque você só está vendo fezes no cólon que embaixo daquele fecalito ou embaixo daquele manchão não tem uma úlcera. Então, na verdade, se o cólon está todo sujo, o cara vai ter que ficar 8 horas lavando sozinho o cólon lá dentro dele para conseguir remover tudo o que precisa para ele ter uma visão adequada. E a gente consegue fazer esse preparo muito mais rápido, dando lá o seu manitol por via oral para esse doente. Tá? E isso acontece que mesmo na vigência de um preparo bom de cólon, o colonoscopista vai entrar nesse cólon e vai fazer uma lavagem agressiva de toda a mucosa, com progressão até a válvula iliocecal. Ele vai lavando quando possível, geralmente ele não faz isso na entrada, ele só vai fazer isso na volta, tá? Ele faz o exame retrógrado, limpando bem tudo e aspirando, para que efetivamente ele faça o inventário do cólon.
Então, ele tem que ir progressivamente até a iliocecal e depois retornar. E quando ele retorna, ele vai fazer a limpeza de tudo que ele puder à frente, tá? Outra coisa importante, por que ele tem que ir até a válvula iliocecal, né? E ultrapassá-la preferencialmente? É porque a válvula iliocecal ela é muito competente. Então, tudo que tem de sangue para baixo dela não retorna para o delgado. Ao contrário, se eu tiver presença de sangue no delgado, isso fortemente é sugestivo de etiologia de tubo de intestino delgado de origem, e não de cólon. É uma enterorragia, tá? É um sangramento digestivo baixo, mas a origem colônica não está mais em jogo, porque eu já tenho sangue vindo lá no ilho terminal. E essa válvula iliocecal ela é competente, ela não permite esse retorno. Ah, o cara tem uma colé prévia, aí perdeu, não tem jeito, né? Aí o ilho está direto em cima do cólon, então não tem mais a válvula, você pode ter sangue presente no delgado sem efetivamente cravar que o sangramento seja alto, porque pode ser refluxo do sangramento do cólon. E ele vem retornando através dos cólons, lavando sempre tudo que ele vê, para poder efetivamente localizar. Mesmo que na fase de ascensão do colonoscópio ele já identifique o ponto de sangramento, na regularização, num relatório adequado dessa colonoscopia, ele tem que ir até a válvula iliocecal e vir voltando. Mesmo que o sangramento seja prévio, que ele veja sangue lá embaixo, ele veja umas lesões muito nítidas. Ele sobe tudo, descarta outras causas associadas e vem retornando progressivamente. E aí, esse meu amigo, então, ele teve uma abordagem hemodinâmica de estabilização clínica, ele precisou receber volume, recebeu concentrado de hemácias, fez um preparo de cólon, tá? Aí você vai falar, Zé, mas o cara está entubado com droga vasoativa. Ok, dá para fazer o preparo do mesmo jeito. Ele está morrendo, escapando pelas mãos? Ok, ou eu não faço a colono, porque eu não vou conseguir ter um preparo adequado, ou eu posso ir para outras estratégias, tanto diagnósticas quanto terapêuticas para esse paciente. E aí a gente está falando ou do choque do paciente instável com HDB, ou na situação de hemorragia maciça. O que eu posso fazer, então? O paciente, numa condição de choque refratário, piorando clinicamente. Dá para eu insistir na colono? Não. E dá para, se eu fiz e não encontrei, ou não tive uma condição adequada da colonoscopia, eu tenho que mudar de estratégia. Tá? Quais são essas opções para hemorragia digestiva baixa? Angiografia mesentérica. Tá? Para quem, principalmente? Mesmo o doente que eu tentei fazer um preparo, e principalmente quando a coluna não foi diagnóstica, né? É quando você tem um paciente que não tolera o preparo, do tipo, não vai conseguir fazer, não dá tempo, ele não toma o troço, ou você não tem tempo de esperar o preparo funcionar, porque o doente está morrendo, como estava lá em choque refratário. Ou o paciente que faz a colonoscopia e o paciente continua tendo sangramento a despeito do tratamento, ou não se localizou a lesão sangrante. O paciente que evoluiu para choque. E qual é a grande vantagem? A colono, ela vai ver sangue no cólon e geralmente ele encontra uma lesão. Só que não é infrequente o achado de muito sangue sem lesão. Ou seja, o cara sangrou, mas eu não achei de onde. A vantagem da arteriografia qual é? Para pequenos sangramentos de até meio ml por minuto, ela é capaz de me localizar a topografia do sangramento, que já para o cirurgião e para a colonoscopia, reforça. Por quê? Porque o cara, numa primeira entrada, ele não conseguiu localizar ponto de sangramento, agora a arteriografia indicou que na flexura esplênica tem um blushzinho lá, um ponto que está sangrando. O que ele faz? Ele já sabe onde, já está direcionado o exame dele, ele já achou onde vaza. Frequentemente, essa arteriografia, de novo, depende do local que você está e do que você tem de estrutura, pode ser terapêutica, porque dependendo da extensão e da localização anatômica do sangramento, você pode entupir aquele vaso e contar com a circulação colateral mesentérica, que é bastante boa na arcada de Rolando de cólon, para sustentar uma perfusão colateral sem desencadear necrose e isquemia no doente, mantendo o controle do sangramento. Tá? Mas, às vezes, o que acontece é o quê? O sangramento é contínuo, porém não intenso. O cara continua sangrando. A minha artéria pode ser negativa. Qual a opção que a gente tem? Hemácia marcada, tá? A ideia é marcar a hemácia e fazer uma cintilografia de abdômen com esse indivíduo. A gente vai ter uma localização de muito pouco sangramento, mas é um exame extremamente sensível, pouco específico no sentido da etiologia, mas muito sensível para o diagnóstico e principalmente para a topografia. E aí é outra grande sacada. Por quê?
Porque se eu sei a região, se é quadrante esquerdo, quadrante superior direito ou o reto sigmoide, mesmo que o meu exame anterior não tenha visto, não tenha encontrado por causa da intensidade de sangramento, eu já sei mais ou menos onde está. Fica mais fácil direcionar uma reabordagem, tanto cirúrgica quanto colonoscópica, para esse doente. Tá? Ela nunca vai ser terapêutica, mas ela é muito sensível para localizar aonde e ajudar no tratamento, direcionar a parte da intervenção. E aí a cápsula endoscópica ou a enteroscopia. Esses tipos de exames são de exceção, tá, gente? É para paciente que continua tendo hemorragia digestiva baixa, estável, cuja colono, cuja artério, cuja tomografia não foram suficientes para localizar ponto de sangramento. Mas é um exame que vai demorar de 1 a 2 dias, se você tiver-lo, né? Vai demorar de 1 a 2 dias para você fazer. Você tem que engolir a cápsula, o trânsito intestinal demora 12, 18 horas, você põe um monte de eletrodo, de sensor no cara, não é um exame desconfortável, mas você tem que ficar captando as imagens e as fotos que a cápsula manda para você. A enteroscopia, o que, que é? É um enorme colonoscópio. Tá? É um aparelho que vai ter cerca de 4 a 6 metros, e você tem um sisteminha de cuffs dentro desse colonoscópio, que, na verdade, o que, que você faz? Você atravessa a válvula ileocecal e você começa, através do próprio aparelho, ir puxando, você vai vestindo o enteroscópio com o tubo digestivo, você vai puxando a alça para dentro dele. Tá? Por cima, em volta dele, desculpe. Então, na verdade, você vai progredindo o aparelho através de todo o delgado, tentando achar um ponto. De novo, pouquíssimas instituições têm esse aparelho, é um exame muito mais eletivo, tá? Tem que ter um bruta preparo, uma estabilidade, é um exame demorado, então não é para qualquer doente, são exames de exceção. A maior parte dos doentes a gente resolve com a colonoscopia e com a intervenção. Se não for intervencionista ou diagnóstica, a colonoscopia artério. E se essa não for diagnóstica, também a gente pode pensar na cintilografia para os sangramentos controlados no sentido clínico, né? O doente não está morrendo de sangramento. Ok. Aqui está basicamente a discussão que a gente colocou a respeito dos métodos diagnósticos, a colonoscopia, a cintilografia com tecnésio. E aí tem mais um outro aqui que eu não havia falado, que esse é interessante, que é a angiotomografia. Esse é mais disponível, né? Mas qual o problema? Ele não é tão sensível quanto a angiografia para detectar ponto de sangramento, mas ele ajuda na falta de outro método de localização do sangramento, ele ajuda a localizar. Então, você pode não perceber exatamente o ponto, mas o colega da radiologia pode falar, olha, tem contraste na luz do cólon a partir do terço médio do cólon transverso. Dali para trás não tem contraste, dali para frente tem. Opa, eu já sei mais ou menos de onde pode estar vindo esse sangramento. Então, a angiotomografia pode te ajudar, tá? Mas eu preciso ter sangramento ativo, né? E não tem abordagem terapêutica, ela vai complementar a estratégia terapêutica definitiva a partir da localização do ponto de sangramento. É uma modalidade, mas, de novo, tem que estar tendo sangramento ativo para ela positivar. E cirurgia? Quem que é o cara que vai para a cirurgia? Então, vamos lá. É aquele doente que precisa tomar mais do que 2.000 ml de sangue sem controle de sangramento, tá? Em pacientes que apresentam sangramento moderado, porém contínuo, você precisa dar 2, 3 concentrados de hemácia por dia. O paciente acaba tendo novo ressangramento moderado ou grave, que você controlou no primeiro momento, mas que no segundo volta a fazer em menos de uma semana, né? Ele vai tomar uma segunda pancada hemodinâmica, um monte de politransfusão de novo. É melhor pensar em operar esse doente. Paciente com escassez de sangue, pode ser uma motivação cirúrgica. Por quê? Porque não adianta ser uma coisa tratável por endoscopia ou por coluna, mas eu não controlo o sangramento. O cara vai morrer do mesmo jeito, principalmente porque eu não tenho hemoderivado. Melhor dizendo, hemocomponente para ele. E aí, o que eu faço? Não deixo mais sangrar, às vezes eu tenho que operar o doente. E pacientes mais idosos com reserva mais baixa, que tem principalmente hemorragia digestiva recidivante, que ele não para de sangrar. Você não vai conseguir controlar clinicamente, e esse doente vai ficar sendo agredido por vários hits. Na terapêutica cirúrgica, como eu havia falado, definimos por operar o doente. Ok, mas é fundamental a localização do sangramento. Como eu havia falado, não dá para deixar o cirurgião entrar no abdômen e falar, olha, você tem 12 metros de intestino aí, tenta achar de onde sangra. Eu sei que do tríceps para cima não tem nada, né? Vai fundo. Imagina a felicidade do cara. Às vezes, em situações de muita gravidade, é isso que acontece. O cirurgião vem fazendo enterotomias, tá? Vai fazendo janelinhas pelo delgado e pelo cólon, principalmente ele vai subindo, na verdade, né? Ele vem do cólon em direção ao delgado,
E no delgado, ele vai fazendo janelinhas, para ver assim, tipo, ó, nesse trecho aqui de ilho tem sangue. Nesse trecho, 30 centímetros da válvula tem sangue. Eu subi mais 30 centímetros no ilho, não tem sangue. Opa, o sangramento é daqui para baixo, tá? Mas é uma estratégia, assim, de novo, você está palpando no escuro, tentando achar o sangramento. Isso pode acontecer em meia hora, pode acontecer em 5 horas. Então, não é uma estratégia ideal, mas às vezes é o que ela tem que ser feita. Mas o ideal é que você proponha, ao abordar o abdômen do paciente, a localização mínima. Olha, ele está sangrando do colo esquerdo para baixo, ele está sangrando do transverso para baixo. Não, esse sangramento é de delgado. Ponto. Tá? Resolução cirúrgica, né, do ponto de vista de técnica. Apesar de ser uma cirurgia limpa, vamos chamar assim, do ponto de vista técnico, porque ela não é eletiva, ela pode ser de urgência, cirurgia ou de emergência, mas você não tem uma cavidade contaminada a priori, né? Então, a sua opção por fazer uma anastomose primária seria razoável. Seria, mas só por esse critério. Eu não tenho infecção na cavidade. Mas se esse doente tiver lesões isquêmicas de cólon pelo choque, se ele tiver precisando de droga vasoativa, dose moderada alta, ou só pelo fato de você ligar a droga vasoativa, ele já tem um risco maior da anastomose. Então, o cirurgião, no contexto da cirurgia, vai ter que definir, junto com uma série de variáveis, se ele reconstitui o trânsito ou não. Às vezes, é uma colectomia esquerda relativamente simples, por divertículo que baba, mas que nada parou o sangramento do bicho, e ele faz uma colé primária, uma anastomose primária. Mas se não vier com anastomose primária, é compreensível. Geralmente é numa condição de quê? De um paciente com instabilidade hemodinâmica, apesar de estabilizado para a cirurgia, ele está necessitando de muita intervenção hemodinâmica, com alguma infecção de cavidade ou infecção secundária de outro território, um preparo intestinal inapropriado, isso acontece às vezes, o paciente não teve tempo de fazer um preparo intestinal para a cirurgia, então ela não é mais uma cirurgia limpa, passa a ser uma cirurgia contaminada, e a viabilidade do cólon que ele vai anastomosar. Então, não obrigatoriamente o doente vai voltar para a gente sempre com esse cólon, com esse trânsito reconstituído. Mas ok, isso não é um problema para o momento, é para damage control, a gente conseguir controlar a situação, seguimos o jogo, tá? Bom, eu estou indo para a mesa sem saber de onde sangra. O que o cirurgião pode fazer? Ele pode fazer uma colono transoperatória. Olha que legal, no tempo cirúrgico, com o abdômen aberto, o colega faz a colono e ele consegue ver por transiluminação da alça, a altura do colono, você até ajuda a fazer essa colonoscopia mais fácil para o paciente, e você consegue fazer também o clampeamento intestinal segmentar. O que significa isso? Eu começo a fazer assim, eu pego, por exemplo, isso acontece muito em delgado, tá? Eu faço um malachamento, ou seja, eu esvazio todo o sangue do delgado do doente, tá? E do cólon. E aí o que eu faço? Eu vou a 2 metros da válvula ileocólica e clampeio. E aí eu vou a 20 centímetros para baixo e clampeio de novo, tá? E solto o clamp de cima. Quando eu soltar o clamp de cima, se o sangramento é alto, ele vai bater aqui. Ah, não é daqui que sangrou, então eu paro. Eu vou mais 20 centímetros para baixo, clampeio de novo. Aí eu abro esse clamp. Espero mais um tempo. E verifico se eu tenho sangramento no meu clamp. Tudo isso com alça fechada, tá, gente? Está fazendo através da colono, que dá para fazer como se fosse uma enteroscopia dentro da cirurgia. Por quê? Eu faço uma enterotomia única, por exemplo, lá embaixo no ilho distal, e passo o colono por ali. Então, eu vou fazer uma enteroscopia, onde eu estou pulando todo o cólon e entro no intraoperatório, no tempo cirúrgico, dentro do delgado. Eu consigo ver 2,5 metros de delgado. E eu vou puxando esse delgado para cima do cólon, do colonoscópio, que está no delgado. E aí, o que eu faço? Essa técnica do clampeamento, o que eu vou fazendo? Eu vou estancando segmentos do delgado até que eu percebo um ponto onde começa a surgir sangue. E eu sei que dali para cima não tinha nada, daqui para baixo está aparecendo sangue. O sangramento é daqui para baixo, junto com o auxílio do colonoscópio, tá? Então, você pode associar as duas coisas, uma colonoscopia transoperatória para ver o cólon propriamente dito, e também uma enteroscopia com o colono passado dentro do tempo cirúrgico, tá? E os clampeamentos segmentares ajudam disso. E aí, cara, tem doente que, assim, é exceção da exceção da exceção, mas é o pesadelo do cirurgião, que é você ter o quê? Você não achou onde está sangrando. Você sabe, por exemplo, que é de cólon, porque a cintilografia mostrou.
Mas você não achou o ponto de sangramento e você quer resolver o problema, por exemplo, de um idoso que não tem uma perspectiva, nem um chassi muito bom para aguentar novas agressões de sangramento que não se repete, é a quarta, a quinta vez que ele sangra num período curto de tempo, e toda a outra investigação e as intervenções não foram suficientes para controlar, eu pensei em fazer coleta total. Claro que isso tem que pesar, a qualidade de vida do doente piora muito, ele vai ter muito mais incontinência fecal, muito mais eventos de evacuação por dia, mas dentro da condição é tecnicamente uma das possibilidades terapêuticas para esse doente. Tá? Então vamos dar uma organizada em tudo que a gente conversou a respeito de hemorragia digestiva baixa. Então vamos lá. Hematoquesia. Se o paciente está estável hemodinamicamente, dá para esperar, fazer o preparo de cólon adequado desse paciente. É um preparo rápido, tá? E aonde eu vou ver se eu tenho sangramento. Tenho sangramento? Bom, me identifiquei de onde é, beleza. Ou a minha coluna resolve, ou eu vou pensar em operar o doente, ok, mas tudo isso está mais ou menos controlado. O problema é quando você não identifica o sangramento. Se o episódio foi limitado e por 2 a 3 dias o doente não sangra novamente, eu consigo entrar numa condição de uma investigação eletiva dessa HDB. Aí eu tenho tempo de fazer os outros exames. Posso pensar até em cápsula, em última hipótese, quando todos os outros foram negativos. Mas dá tempo de fazer isso. Se ele ressangra, a minha investigação colonoscópica foi negativa, eu tenho que lembrar de fazer endoscopia. Mais uma vez, não é frequente, mas pode acontecer. Quando o sangramento no primeiro episódio é muito grande, a gente tem que lembrar disso poder ser, na verdade, uma enterorragia e não hematoquesia do paciente. E aí é importante eu fazer a endoscopia digestiva alta, onde 20% desses casos eu vou ter um sangramento alto se manifestando como baixo. Se a endoscopia não mostra nada, provavelmente ele não é alto. Então eu continuo tendo um sangramento possivelmente abaixo do ângulo de Treitz, sabe-se lá onde eu vou tentar entender aonde ele está. Angiografia ou cintilografia. Se o doente está ruim, piorando clinicamente, a despeito da minha ressuscitação hemodinâmica, olha que interessante, eu faço primeiro endoscopia. Por quê? Porque as hemorragias digestivas baixas, para dar choque, elas têm que ser meio machas mesmo, e não são frequentes. São mais frequentes os sangramentos altos, que vão dar grandes volumes de enterorragia. Tá? Não tem sangramento na endoscopia. Ok, agora eu penso em fazer a colono assim que eu puder e como eu puder. Com um preparo chamado de rápido, aquela história dos 4, 6 litros, ou até mesmo com um preparo por baixo, que a gente chama, que é você ficar fazendo clister com manitol várias vezes até limpar o máximo que se cola. Tá? E por que a gente insiste um pouco na colonoscopia, mesmo no doente grave? Estabilizado, né? É por causa da localização da lesão. Então, se esse doente tiver que ir ou para uma angiografia ou para uma intervenção cirúrgica, a gente tem que pensar na possibilidade da localização disso. Então, a coluna, vocês acabam vendo que ela acaba sendo via final comum da maior parte dos doentes, mesmo os dos graves, porém estabilizados. Por quê? A estratégia cirúrgica pode depender da localização do sangramento. Claro que antes disso, né, de eu insistir nessa coluna, eu já pensei em fazer uma artério. Por quê? Porque se eu localizar pela artério aonde está sangrando, e se o cara está instável, não está sangrando pouco, há alta chance da artério me mostrar o sangramento e ser terapêutica. E se ela não for terapêutica, ela me localizou o ponto de sangramento. Então, a artério pode vir antes da coluna. Mas, de novo, tudo isso depende muito do teu recurso, de onde você está, do que você tem efetivamente à mão para lidar com essa patologia. E olha que interessante, né? Vamos ver que assim, o sangramento em si é um problema, mas na HDB ele acaba sendo o palito de fósforo, né? O que vai sustentar o incêndio, na verdade, são as comorbidades. Olha só o que acontece, né? Olha o risco de uma evolução, se o paciente, lógico, tem um sangramento imparável, se ele faz choque, mas olha o que acontece, se ele rebaixa a alteração de consciência, se o paciente tem um abdômen não flácido, leia-se, provavelmente ele tem alguma repercussão de sofrimento dessa alça, e essa alça está sangrando porque está sofrendo, e aí é um outro diagnóstico, não obrigatoriamente só enterorragia. Se o paciente é antiagregado, e principalmente quando você vai olhar as comorbidades dele, tá? Idade acima de 60 anos, creatinina alterada, se você tem, por exemplo, se o paciente é tabagista ou se ele ressangra. Então, de novo, a ideia qual é? A HDB em si é grave? Claro que é. Mas em quem acontece HDB faz toda a diferença no mundo. Então, a mesma HDB num paciente cheio de comorbidade, a mesma HDB num doente, entre aspas, mais inteiro, tem outra repercussão, outra severidade. Tá? Se a gente for ver, dá para você também montar uma estratégia, essa aqui é uma estratégia da Associação Americana de Cirurgia Coloprocto,
que tem essa seguinte proposta para abordar paciente com sangramento com hemorragia digestiva baixa. É um pouquinho diferente, porque ela tenta avaliar, na verdade, o risco do doente. Vamos entender o que é risco, né? É basicamente a gente olhar aqui para trás e ver quantos fatores de risco esse doente tem. Quando a gente vai ver quem é o paciente que tem, o paciente de alto risco de má evolução e o paciente de baixo risco de evolução. Quando a gente fala do doente de alto risco, quem é esse cara? É quando você tem um monte de comorbidade desse doente, tá? Quando você tem instabilidade hemodinâmica, ou você tem sangramento contínuo, ou você tem uma doença única, porém muito grave. Então, por exemplo, insuficiência cardíaca classe funcional 3. Esse cara é de alto risco de má evolução, tá? Vamos estabilizar o nosso doente. Para este doente, é importante excluir o sangramento digestivo alto, e por isso a endoscopia alta para esse doente. Muitas vezes essa é a saída terapêutica dele, porque você acha uma úlcera que você não achava que tinha e tem, tá? E você trata com HDA e não HDB. Agora, se o doente não tem uma HDA, e mesmo numa colonoscopia, né? Ó, isso aqui é importante, tá? Não tem indicação de fazer uma colono sem preparo. Olha como eles são categóricos em afirmar que um exame sem um preparo adequado é insuficiente em ajudar nesse momento. Se o paciente consegue se manter hemodinamicamente estável e consegue fazer o preparo para tomo digestivo, para endoscopia digestiva alta e não encontra a fonte de sangramento, eu consigo fazer o preparo da colono e segue o jogo. Aquele doente que eu não consigo fazer nem o preparo, ele está instável, aí eu penso em angiografia, posso pensar na tomografia com contraste para localizar o ponto do sangramento, tá? Lógico, a perspectiva de uma possibilidade de intervenção cirúrgica, e talvez esse indivíduo possa controlar inicialmente o seu sangramento, estabilizar, e depois eu faço a colonoscopia para ver a lesão de fato que está sangrando. No paciente de baixo risco, ou seja, aquele que não tem nenhum fator de risco e que não tem nenhum risco clínico associado, nenhuma instabilidade hemodinâmica, nenhum sangramento sem controle, se precisar, a gente dá uma ressuscitada, mantém isso numa condição estável. Se ele estiver instável ao longo da evolução, ele vem para a colonoscopia com um preparo adequado. Lembrar que aqui eu já comecei a fazer isso com esse doente de baixo risco, certo? Assim que é possível, eu vou para a coluna. Se ele ficar estável, eu consigo fazer essa coluna eletivamente, entre aspas, entre 24 e 48 horas depois do preparo adequado para saber o que está acontecendo. Se na minha colonoscopia eu vi um doente que não está bem do ponto de vista de sangramento, é uma lesão que o meu controle endoscópico vai ser baixo, tá? Isso vai depender do recurso terapêutico que eu tenho, da estratégia do colonoscopista e da causa do sangramento em si. Eu posso pensar em repetir esta coluna numa condição melhor para alguém que seja mais capaz de fazer uma estrutura mais capaz de resolver o problema do doente, efetivamente, para a perspectiva de resolução da causa de sangramento. Você vê que são estratégias um pouco diferentes daquela anterior que eu havia falado, que é um pouquinho mais acelerada, vamos chamar assim. Mas é porque essa daqui é de especialista falando do problema em si, por isso é um pouquinho mais elaborado. Vamos resumir a conversa aqui. Como todo sangramento, o ABCD envolve aí a questão da situação hemodinâmica e a coleta de exames para quantificação do sangramento, isso é importante, tá? Mesmo que o doente não esteja chocado, tá? Lembrar da possibilidade de hematoquesia com instabilidade hemodinâmica de antes fazer a endoscopia digestiva alta, tá? Se isto for impossível, o doente estiver muito ruim, passa a sonda nasogástrica para poder já fazer o preparo do cólon e lavar o estômago, para você ver se já não é sangramento digestivo alto. É uma alternativa, tá? Paciente com alto ou baixo risco de sangramento em momento de colonoscopia, aquilo que a gente havia falado, o doente que tem mais comorbidades ou mais chance de ressangramento versus nenhuma comorbidade, eu posso retardar a colonoscopia para fazer com um preparo melhor, versus a chance de eu ter que fazer um preparo mais agressivo e talvez sacrificar um pouco a qualidade do exame, mas com algum preparo, para ter uma colonoscopia mais precoce e que possa me ajudar, não do ponto de vista não só terapêutico, como também de localização do sangramento, tá? De novo, o paciente chocado não merece cólon, tá? Colonoscopia não dá para fazer. Quando ele estiver estável, mesmo que com droga, insista no preparo de cólon para ele poder fazer. Se o paciente tiver
sangramento ativo, né, e paciente de alto risco com comorbidades, a ideia é o preparo rápido de cólon, que é esses 4, 6 litros, com exame dentro de 24 horas. Continuou sangrando, não dá para esperar a colono, eu vou fazer um procedimento para localização do sangramento, preferencialmente a arteriografia, que ela pode ser terapêutica, se não, a angiotomografia, e vou tentar ver uma alternativa terapêutica para esse doente, que pode passar até pela cirurgia mesmo, dependendo da estrutura que você tem. Lembrar de manter, você vê que aqui a norma é mais ou menos igual ao que a gente tinha na HDA, pacientes com sangramentos de pequeno volume, que é a maioria dos casos acima de 7, sangramentos mais intensos, que eu preciso repor sangue com mais frequência, sangramento maciço ou para portador de insuficiência coronariana, HB maior do que 9, tá? Paciente que está anticoagulado, eu não preciso normalizar o coagulograma para fazer a colonoscopia, tá? Lembrar que se tiver alguma intervenção sobre esse cólon, ele não piora a resposta à colonoscopia com R's até 2,5, acima disso a gente reverte a anticoagulação, tá? Plaquetas acima de 50 mil, principalmente se tiver intervenção. Se tiver intervenção, você precisa de uma plaqueta acima de 50 mil. Às vezes a lesão não é tratável, por exemplo, o cara está fazendo enterorragia porque tem um TMO, está com 30 mil plaquetas e ele está cheio de lesão herpética no cólon. Isso não é tratável, ele vai sangrar mesmo. Então, ok, aí eu vou fazer, na verdade, acertar as plaquetas pelo sangramento ativo. Mas se eu tiver clipe, eu preciso efetivamente, ou tiver a intervenção da lesão, eu preciso botar essa plaqueta para cima. Ressangrou, não está controlando pela colono, pensar na cirurgia como artéria, como alternativa terapêutica. E a arteriografia fica para o paciente com alto risco e instabilidade clínica, que você não consegue esperar o preparo de cólon, com endoscopia normal, e que não tem condição de preparo. Esse pode ir para a arteriografia. E a angio-CT pode ir antes da artério, para quê? Para ajudar a direcionar o exame. Entenda, a hora que o cara entra na arcada mesentérica para poder contrastar, ele tem a mesentérica superior e inferior para contrastar. Se a angiografia prévia já demonstra que é um sangramento de cólon esquerdo, ele só vai entrar na inferior, eu não precisa ficar procurando lá para cima. E o inverso é verdadeiro. Então, a angioprévia arteriografia é possível, pode auxiliar na estratégia do exame, mas ela não é obrigatória, né? A arteriografia é muito mais sensível do que a angiotomografia. Combinado, senhores?